Salve Maria e São José! Começamos o 12º dia. Ele encerra esse primeiro momento do retiro, que é o momento onde nós estamos vivenciando mesmo aquilo que é do mundo e aquilo que é de Deus, experimentando conhecer um pouco mais aquilo que Deus nos pede, para poder abrir mão mesmo daquilo que nos afasta dele e buscar as coisas do alto, mirar para aquilo que nós fomos feitos, para o céu. O meu lugar é o céu. Então bora lá, bora para a gente não estender muito e garantir que tudo aquilo que foi preparado para nós no dia de hoje seja, degustado ao longo do dia, ao longo do período que unirá a gente no 13º dia, tá bom? Na próxima semana, que seriam, no caso, 6 dias, não são uma semana de 7 dias, então nessa próxima semana de 6 dias, nós teríamos uma meditação voltada para nós mesmos, conhecimento de si mesmo, e é muito, muito profundo, é muito bom esse período de autoconhecimento, porque quando a gente sabe quem nós somos, o que nos move, o que nos agrada, o que desagrada. Quando a gente conhece o nosso íntimo, tudo fica mais fácil. Até para você escolher o que tirar e o que colocar. Aonde colocar, como colocar. É muito importante, tá? E vocês vão perceber que vai ficando mais pesado. Vocês vão perceber que vai te desanimando, às vezes vocês não vão querer fazer, e isso tudo vocês vão precisar ser muito fortes, firmes. Eu preciso cumprir o que eu combinei, o que eu prometi para mim, eu preciso cumprir. Se chegar no 33º dia, no dia 13 de maio, e aquilo dali não tiver me aproximado de Jesus Cristo, não estiver me fazendo amar mais o meu Senhor, eu posso até escolher não fazer, tudo bem. Mas até lá, sejam firmes no projeto. Porque eu conheço uma paroquiana da Santa Rita, aqui de Indaiatuba, que ela estava diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro. E ela olhou para mim, eu tinha acabado de chegar na igreja. Imagina, já era a 4ª missa que eu estava participando. Eu tinha acabado de chegar na igreja. E eu olhei para ela e falei, cadê o ato? Você vai precisar do ato? Porque eu levo, algumas cópias, caso alguém tenha esquecido. Aí você vai precisar do ato? Ela falou, não vou fazer não. Aí eu fiz assim para ela, tá bom. E aí fechei meus olhos, juntei as minhas mãos e falei, Virgem Maria, não deixa que Satanás tire sua filha de você, não deixa, mãe, eu te imploro. E comecei a rezar, pedindo ao Nosso Senhor Eucarístico que estava ali do lado do altar, que Ele não permitisse. Comecei a rezar. De repente ela sai correndo, vai no carro, pega o ato de consagração e volta, e faz. E foi lindo experimentar essa vitória na vida dela. Por quê? Porque nunca mais Satanás terá poder sobre aquela alma. Ele pode investir muito, mas poder, tá bom? Então vamos às promessas do batismo. Chegamos ao último dia desse período preliminar, em que nos esforçamos por libertar-nos do espírito do mundo e do egoísmo. Após as meditações sobre as diferenças profundas entre o espírito mundano e o de Jesus Cristo, aplicadas a vidas e aos novíssimos, meditemos no último argumento para nos afastarmos de tudo quanto nos impede de chegar ao Senhor. É a consideração do juramento que fizemos logo ao iniciar nossa vida, de renúncia ao demônio, às suas pompas e obras, concretizadas no espírito do mundo. Não sejamos perjuros. O batismo nos introduziu na igreja.
a fidelidade às promessas que então juramos e renovamos, depois nos levará para o céu. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. São José, valei-nos. A voz está muito difícil de ser ouvida, gente. Devia ter aquele negocinho de colocar letreiro, né? Tipo, se tiver muito ruim, vocês me falam que eu tiro foto. Se vocês ainda não têm um livro, também é bom ter, viu? Porque às vezes vocês acham que fica mais fácil fazer pela leitura do que pelas meditações comigo. E tá tudo bem, viu, gente? Eu gosto sempre de dizer que não importa se você faz comigo, se você faz pelo livro, se você faz com outros que também divulgam a consagração, porque vocês acham que as orientações ficam mais claras. Isso daí não tem nada que impeça, viu? O importante é chegar no dia 13 de maio e estar diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima e fazer o ato de consagração. Só isso importa, tá bom? E que vocês tenham feito a meditação com fidelidade, tá? Porque também, eu cheguei agora, vou começar a partir do 12º dia, não vale a pena. Ou você faz 2 por dia, faz uma de manhã, uma de tarde, e vai acelerando o processo para chegar e acompanhar o grupo de certinho, ou não faça. Porque São Luís Maria Grimond de Montfort determinou 33 dias de retiro, porque ele sabia que isso era necessário, tá bom? Em nosso batismo, Maria, representada pela minha madrinha, jura por nós a renúncia a Satã e as suas obras e suas pompas. 2. Mãe verdadeira de minha vida sobrenatural. Maria, querida madrinha de meu batismo e doce anjo de minha primeira Eucaristia, fazei-me fiel aos sagrados juramentos que me consagraram irremissivelmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, a renúncia às pompas, obras de Satanás, as obras e pompas de Satanás. Ao entrarmos na Igreja de Jesus Cristo pela porta lustral do batismo, pedimos a fé para a vida eterna. E, solista, a Igreja nos explicou que a fé que leva à vida eterna é operosa e observa os mandamentos divinos. Nem nos admitiu ao Santo Sacramento sem que antes tivéssemos jurado nossas renúncias a Satã e suas pompas e obras. Mais tarde, quando iluminada já a nossa razão, nos enchíamos de auroras do céu no dia da nossa primeira Eucaristia. De novo, nos pediu a Igreja o mesmo juramento, para que por nossos lábios fizéssemos que o batismo por nós prometeram nossos padrinhos. Ora, as obras e pompas de Satanás são o espírito do mundo, contrário ao espírito de Jesus Cristo. E pois, além de todas as razões que temos para odiar o século, acrescenta-se mais essa, de nosso juramento, em troca das inefáveis graças do batismo e da primeira Eucaristia. Entre as grandes graças de nossa vida, contaremos também a nossa consagração total a Maria. Tal favor reclama igualmente uma jurada renovação de nossas renúncias, porquanto Maria é a inimiga do demônio. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Escravos de amor de Nossa Senhora, seremos ainda mais seus filhos, sua progênie. Mas
A raça eleita da mulher, bendita, é adversária irreconciliável dos filhos da serpente. Gênesis 3, versículo 15. Adianta? Não adianta a gente querer negociar. Não adianta. Vocês vão ver mais pra frente que não adianta. Ou você toma decisão firme, ou você vai ficar em cima do muro. E em cima do muro é como aquela frase, né? Que também está na Bíblia. Seja frio ou seja morno, seja frio ou seja quente, mas não seja morno, porque eu te vomito, né? Isso é o que faz a galera que fica em cima do muro. Tá ficando na condição de morno. Não toma decisão. Isso impede que você tenha firmeza de propósito. Faça parte, de fato, de um grupo. Daquilo que Deus desejou para você. Não dá para servir a dois senhores. Ou você vai acabar desagradando um e agradando o outro, ou vai deixar de fazer o que o outro te pede para fazer o que o outro deseja. Ou seja, não dá certo. E a gente sabe disso, né? Não tem nenhuma criança aqui. A gente sabe o que nos leva a grandes desesperos na nossa vida. É essa mania de querer negociar as coisas sagradas com as coisas mundanas. Não dá certo. Segundo ponto, a promessa de adesão a Jesus Cristo. Nosso juramento não foi negativo apenas, mas prometemos também inviolável fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Na mesma hora celeste, na nossa ablução batismal, a Igreja nos pediu a fé operosa em Deus Pai, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e nos dogmas infalíveis. De novo, afirmamos nosso credo e recebemos então o sacramento de nossa regeneração espiritual. Nem nos afastáramos ainda quando o sacerdote nos revestiu de branco, anelando que assim comparecêssemos ante o tribunal de Cristo, e nos colocou nas mãos a vela ardente, para que, observando os mandamentos de Deus, pudéssemos ir ao encontro do esposo, na divina hora das núpcias eternas. Para nossa fidelidade, Deus entornou profundamente em nós a sua graça divina, incorporando-nos a Jesus Cristo, membros do seu corpo místico. Mas Jesus Cristo é primariamente a progênie da mulher, que havia de esmagar a cabeça de Satanás. Unidos a Jesus, feitos seus membros, nós nos integramos nessa divina progênie. Nós nos constituímos também filhos de Maria. Temos observado a fidelidade que juramos a Jesus Cristo? Temos sido dignos de nossa Mãe Imaculada, tão intimamente unida a teu Filho? Terceiro ponto, a consagração a Maria e as promessas do batismo. Toda devoção verdadeira deve unir-nos a Deus, afastando-nos do mal. É precisamente o que vamos realizar na nossa consagração a Maria. Porque mediante nossa Mãe e pelo seu coração imaculado, renovamos as promessas do nosso batismo, reiterando nossa aversão ao pecado e a Satã, e dando-nos de todo a Jesus Cristo, Deus encarnado. Se em nosso batismo Maria, ao nosso lado, como verdadeira e meiga madrinha nossa, recebeu as promessas e juramentos, se em nossa primeira Eucaristia, como um anjo querido daquela festa de amor, formou em nossos lábios as renovadas juras e promessas, as renovadas juras de ódio ao pecado e entrega seu Filho, hóspede de nosso coração, com que especial carinho há de ouvir
nossas palavras de consagração inteira e total a Jesus, a sabedoria encarnada. Porque não serão apenas promessas que os outros fazem em nosso nome, nem palavras ainda esmaecidas pela inconstância das juvenis adolescências, mas o juramento novo, bem nosso, do íntimo profundo do nosso ser, após reflexão consciente e meditações prolongadas. Um ato em que colocaremos deveras toda a nossa personalidade, escravizando-nos sem reservas e sem atenuantes a seu amor, para serviço eterno de Jesus. Que lindo! Que lindo! Um ato em que colocaremos deveras toda a nossa personalidade, escravizando-nos sem reserva e sem atenuantes a seu amor para serviço eterno a Jesus Cristo. Vocês conseguem sentir o coração pulsando? Vocês conseguem ter noção da grandiosidade desse ato? Por isso é tão importante se doar a esse período de entrega nesses retiros. Eu sei que a voz aqui não ajuda, a pessoa aqui também não se atenham a mim, em nada, somente naquilo que o Espírito Santo vai propor para vocês ao longo e ao decorrer do dia. Sejam fiéis a tudo que Ele propuser. Deixem-se levar pelo encontro daquilo que Deus quer te ensinar. Deus tem um projeto imenso para nós. Nossa Senhora está levantando um exército de consagrados. Ela levará nós e nossas famílias para o trabalho mais precioso de nossas almas. Servir a Deus neste momento de grande tribulação, para que possamos estar de pé no momento do triunfo do Imaculado Coração de Maria, para que estejamos como mártires, como íntegros filhos de Deus, obreiros do Senhor, satisfazendo em tudo a nossa alma, para a grande missão de vivermos no céu. Não teremos medo de nenhuma situação na terra, porque estaremos com foco, com um olhar fixo no crucificado. Não existe caminhada de um consagrado sem a cruz bem do nosso lado. Se ela não estiver bem visível, se ela não for a sua grande alegria, saiba que você está distante ainda da missão. Quando essa cruz for a sua grande meta, você terá grande alegria e será grande a sua paz. Mesmo diante do nada, da falta de tudo, você terá um coração alegre e em paz. E tudo lhe será dado, porque foi Jesus mesmo que pediu para que nós não nos preocupássemos. Então vamos à nossa entrega aqui do dia de hoje. Maria, Mãe tão amada, é tão doce invocar as graças inefáveis do batismo e da primeira Eucaristia. Dai-me, entretanto, que juntamente eu me lembre dos meus sagrados compromissos, a fim de que não seja um pérfido traidor de juramentos tão solenes. E se até hoje não tenho vivido as promessas do meu batismo, renovadas pela minha primeira Eucaristia e lembradas na consagração total que farei a vós, venha avivar a determinação de fugir todos os dias ao espírito do mundo e ao demônio, para me dar inteiramente a Jesus Cristo,
por vós. Madrinha de meu batismo, ensinai-me os meus deveres, dai-me o presente continuado da graça que me fez filho de Deus. Anjo de minha primeira Eucaristia, conservai minha alma com a alvura das minhas vestes e do meu coração, naquela manhã lirial. E serei dignamente vosso escravo de amor, para melhor ser vosso servo. Ramalhete. A caminho para a vida eterna, o caminho para a vida eterna é a observância dos mandamentos. Que lindo! O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então será semelhante ao reino do céu a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a receber o esposo e a esposa. Mas 5 dentre elas eram loucas e 5 prudentes. As 5 loucas, ao tomar suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E, tardando o esposo, começaram todas a dormitar e se entregaram ao sono. Quando, à meia-noite, se ouviu gritar, eis que vem o esposo, saem a recebê-lo. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque se nos extinguiram as lâmpadas. Responderam as prudentes, dizendo: para que talvez não suceda faltar-nos, ele a nós e a vós, ide antes aos que vendem, e comprai o que haveis de mister. E entrando elas, o foram comprar. E enquanto elas o foram comprar, veio o esposo. E as que estavam apercebidas entraram com ele a celebrar as bodas, e fechou-se a porta. Por fim, vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele, respondendo, lhes disse: na verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pensem bem, o que nos faz, de fato, poder dizer: eu conheço alguém. Ah, aquela pessoa, eu conheço. Quando nós estamos, próximos a saber, o que aquela pessoa faz, onde ela mora, onde ela trabalha, onde ela frequenta, paróquia. Então, aquilo que nos leva a conviver com o outro nos leva a conhecê-lo. Mas, se eu não tenho uma vida íntima com Deus, com a Virgem Maria, com aquilo que me é proposto dentro da minha fé, dentro daquilo que a Santa Igreja nos pede, se eu não busco viver intimamente com Deus, como eu posso ser conhecida por Ele? Precisamos nos aproximar. Ter uma intimidade nos traz também muito mais facilidade de conviver. Eu sei que quanto mais próximo, mais atrito é a nossa relação com o mundo. Quando nós estamos morando, por exemplo, com alguém, é natural que haja discussões, desentendimentos. Faz parte da nossa condição de aproximação, conhecimento, aceitação e humildade. A gente vai vivendo essas relações até chegar no momento onde a gente entende que muitas das vezes aquilo que eu preciso fazer não é aquilo que eu quero, mas é o que é o certo. Mesmo que o outro não se agrade, daquilo que eu vá fazer. Por quê? Porque é o certo. E essa relação acaba sendo o que vai nos mover para Deus.
a gente não ter amor próprio. Eu não me importo com o meu amor próprio. Eu me importo em agradar a Deus. E nisso a relação vai seguindo um caminho. Ao longo do caminho, muitos irão querer usufruir daquilo que nós galgamos. E esse é o momento que a gente tem que estar atento. No caminhar, muitos se afastarão. Faz parte. Não quer dizer que nós estamos sendo ingratos. É porque a caminhada foi sendo direcionada por Deus a seguir um caminho que talvez não condiz ou não conversa ou não está ali na mesma coerência. Por isso Jesus coloca que são loucas e prudentes. Não tem como a gente conviver com o espírito do mundo e o espírito de Deus e fazer disso uma relação de amizade. Por quê? Porque essa inimizade... Bom dia, Mauro, você tá bom? Seja bem-vindo. Essa inimizade foi dada por Deus. Então, a gente pode rezar para que estas loucas estejam amparadas e sejam, de fato, abastecidas pelo óleo para que elas possam manter suas luzes acesas? Sim, nós devemos rezar por todos, pelos nossos inimigos, pelos que estão precisando se converter, por nós. Então, esse é o mover. Mas, lembrem-se, não dá para você ficar negociando com as coisas do mundo. Lembra do início dessa meditação? E por que as prudentes não deram um pouco de azeite para as outras? Porque tem coisa, gente, que não cabe ao outro receber das nossas mãos. Eles têm que receber da sua própria vivência espiritual. Quem é a luz do mundo? Quem é o nosso combustível? Onde nós encontramos este combustível que nos abastece para que nós sejamos luz nessa terra? É Jesus. Eu não tenho como oferecer aquilo que me foi dado pelo meu esforço. Sejamos prudentes. Isso é o que Jesus nos pede. Ele também nos pede para que nós não nos embriaguemos, não tenhamos gula e não nos preocupemos. Ele pede que nós nos amemos, rezemos pelos que nos odeiam, pelos nossos inimigos, façamos o bem. Então Jesus nos dá todo o nosso caminhar, mas temos que ser prudentes. Temos que fazer bom uso do nosso tempo e nos esforçar para conhecer o nosso Senhor, para conhecer aquele a qual nós queremos que olhe para nós e fala: Carol, conheça a Carol, a mãe da Catarina, da Giovana, do João Paulo, você, esposa do Marco, você conhece ela? Ela trabalha ali naquele colégio? Sim, conheço. Eu sei de quem você está falando. E isso é um mover diário. Não adianta eu começar a consagração, fazer a reza do terço diária, ler todos os dias a coroinha de Nossa Senhora, ler o Magnífica, fazer novenas e depois de um tempo não fazer nada, distanciar de tudo. Não adianta. É diário. É um mover diário que nós precisamos ter como meta. Porque vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Imitação de Cristo, fervorosa emenda de nossa vida. Ser vigilante e diligente no serviço de Deus. E pensa a miúde para que vieste e por que deixaste o mundo. Não é porventura com o fim de viver para Deus o ser humano espiritual. Não é porventura com o fim de viver para Deus e ser homem espiritual? Corre, pois, com fervor à perfeição, que depressa receberá o galardão de seus trabalhos
e não haverá daí para diante temor nem dor para ti. Agora trabalharás um pouco e acharás depois grande descanso e perpétua alegria. Se permaneceres fiel e fervoroso em operar, Deus sem dúvida fará fidelíssimo e liberalíssimo em retribuir. Será, tá? Vou ler de novo. Se permaneceres fiel e fervoroso em operar, trabalha. Deus sem dúvida será fidelíssimo e liberalíssimo em retribuir. Porém, nem todos têm igual ânimo para vencer-se e mortificar-se. Mas o diligente e zeloso imitador de Cristo mais forte será para o seu aproveitamento, ainda que seja combatido de muitas paixões, do que o que tem dom natural, se é menos fervoroso em adquirir as virtudes. Então, ele está dizendo assim, mesmo que você seja exposto a grandes tentações, você terá bom ânimo, você estará munido de toda a força para vencer e ser vitorioso, porque esse esforço é que faz a gente adquirir as virtudes. É isso que vai nos dando combustível. É Cristo que vai ver o nosso esforço e vai nos dando mais e mais graças. Lembra dos talentos? 5, 2 e 1. E o que ele fala quando ele retira o talento daquele que colocou aterrado, né? Ah, não vou fazer nada não. Vou só na missa domingo, não vou trabalhar em pastoral, não vou ajudar na igreja. Não, deixa quieto, porque... Desculpa. Se eu tiver muito conhecimento, eu vou ter que fazer muita coisa. Não quero nem conhecer também. E outra, não quero viver aquela bagunça aqui na igreja, porque o povo fica lá trabalhando, tudo errado, tudo hipocrisia. Se a gente entra nessa linha, a gente enterra nossos dons. A gente deixa de ir anunciar, de ir caminhar, de ser discípulo, ide pregar o evangelho. Não é assim que o Padre despede a gente? Vão em paz, né? Sejam luz, vivam a sua vida com fidelidade para que vocês possam trazer mais fiéis a Deus. E aí o que acontece? Com aquele talento do que enterrou, Deus dá para quem? Para o que tem 5. Qual é a explicação dele? Aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas aquele que foi dado e nada fez, será retirado até o que não tem, e dado para aquele que tem mais. Não sejamos moles. Para com esse negócio de ficar reclamando. Aqui não é lugar de ficar com moleza. Lembra do que nos espera e trabalha, porque não tem santo hoje no altar que tenha vivido nessa terra de forma mansa e suave. Trabalha. Porém, nem todos têm igual ânimo para vencer-se e mortificar-se, mas o diligente e zeloso imitador de Cristo mais forte será para o seu aproveitamento, ainda que seja combatido de muitas paixões, do que o que tem dom natural, se é menos fervoroso em adquirir as virtudes. 2 coisas especialmente ajudam muito na nossa emenda: apartar-se com violência de tudo aquilo para que mais pende a natureza a trabalhar com fervor, por adquirir a virtude do que mais se necessita. Se eu sei que a preguiça está me tirando da minha missão de rezar, gente, faça seu corpo sofrer.
Acorde mais cedo, coloque o seu relógio para despertar. Tem uma água do lado para você já molhar seu rosto. Faça o seu corpo entender que você é quem manda e não ele. Ah, mas nossa, eu não dormi 8 horas, eu tô acabado. Ai, nossa, que o quê? Senhor, me dê forças. Ó, já tô vendo aqui que eu vou dormir pouco essa noite. Me dê forças. Eu preciso trabalhar. Eu preciso estar bem amanhã para cuidar dos meus filhos. Eu preciso estar bem, feliz, porque as pessoas que estão convivendo comigo dependem dessa alegria. Lembra daquela máxima, né? O que está dentro de mim me pertence, mas o que está fora pertence ao outro. Então eu não posso estar com uma cara batida, desanimada. Eu preciso focar. Eu preciso desejar para que a minha vida não esteja atrelada ao meu bem-estar, mas a serviço do outro. Lembra-te do propósito que tomaste e põe-te por modelo a Cristo crucificado. Tá vendo? Com razão te podes envergonhar, considerando a vida de Jesus Cristo, de não ter feito até aqui o bastante esforço para te conformares com ela. Entretanto, há tanto tempo no caminho de Deus. Se viesse a nosso coração Jesus crucificado, quão depressa e completamente seríamos ensinados. Leitura de Montfort, do Tratado da Verdadeira Devoção, nos números 126, 127, 128, 129 e 130. A verdadeira devoção, renovação dos votos do batismo. Disse que essa devoção pode ser chamada, com muita justiça, uma perfeita renovação dos votos ou promessas do batismo. Porque todo cristão, antes do batismo, era escravo do demônio, pois lhe pertencia. Porém, no batismo, ou por si mesmo, ou por seus padrinhos, renunciou solenemente a Satanás, suas pompas e suas obras, tomou a Jesus Cristo por mestre e soberano Senhor, para dele depender como escravo de amor. Ora, é isso justamente o que fazemos pela presente devoção. Renunciamos, como se pode ver na fórmula de consagração, ao demônio, ao mundo, ao pecado e a nós mesmos, para darmos-nos inteiramente a Jesus Cristo, pelas mãos de Maria Santíssima. E até fazemos mais, pois que no batismo falamos geralmente por boca de outrem, isto é, pelo padrinho e pela madrinha, e só por procuração nos damos a Jesus Cristo. Nesta devoção, porém, fazemos tudo isso por nós mesmos, voluntariamente e com conhecimento de causa. No batismo, não nos damos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima, de um modo expresso, pelo menos. E não damos a Jesus Cristo o valor de nossas boas ações. Ficamos, depois do batismo, inteiramente livres de aplicá-los a quem quiséssemos ou de guardá-los para nós. Por esta devoção, porém, damos-nos expressamente a Jesus, pelas mãos de Maria Santíssima, e a Ele consagramos o valor de todas as nossas boas obras. É isso mesmo que você escutou. Você está dando tudo, todos os seus dons, todas as suas obras, todas as suas doações, suas ações, tudo passa a ser de Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. Então, o rosário que você está rezando, a novena que você está fazendo, a comunhão que você está tomando, a esmola que você está dando, a visita aos enfermos, a visita aos encarcerados, a doação de roupas, de alimentos, tudo estará nas mãos da Virgem Maria e ela entregará a Deus como ela bem desejar. Carol, mas meu filho está doente e eu estou rezando para o meu filho. Não precisa rezar para o seu filho. Você pode até sugerir para Nossa Senhora. Olha, Nossa Senhora, você está vendo que meu filho está muito doente, né? Então, fica de olho aí para mim. Por quê?
A oração que você estará fazendo, todos os dias de sua vida, da consagração em diante, ela será dada às mãos da Virgem Maria, para que ela a utilize da maneira que ela entender ser mais útil e eficaz. Então vamos dizer que você está rezando para o seu filho, que está doente. Só que Nossa Senhora sabe que essa doença amanhã está melhorando e que está tudo bem com ele. É só uma situação normal do corpo, mas que não é nada grave. Só que ela tem um filho lá na China que ele está realmente precisando de um sacrifício para que ela tenha, pelas leis ordinárias do céu, como salvar aquela alma. Aquela oração que você estaria fazendo para o seu filho, sem uma, vamos dizer, necessidade real, ela transfere para aquele que efetivamente será agraciado, abençoado, liberto, salvo. E aquela oração que você fez, achando que teria um valor somente pessoal, passa a ser de uma proporção tão extraordinária, porque você acabou de tirar uma alma condenada ao inferno para ir ao encontro do céu. E nesse movimento, quão grandioso se torna o seu sacrifício. É isso. É isso a consagração. Além de você reforçar toda a promessa do batismo e reforçar toda a renúncia a Satanás, você passa efetivamente a trabalhar para Deus, para Jesus Cristo, com a sua vida através das mãos imaculadas de Nossa Senhora. Lindo, né? Eu sou muito apaixonada por essa consagração. Sou mesmo. Os homens, diz Santo Tomás de Aquino, fazem voto no batismo de renunciar ao demônio e às suas pompas. E esse voto, diz Santo Agostinho, é o maior e o mais indispensável. É o que dizem também os canonistas. O maior voto é o que fazemos no batismo. Quem, entretanto, observa esse voto tão importante? Quem o cumpre fielmente as promessas do batismo? Não é verdade que quase todos os cristãos são traidores à fé prometida a Jesus Cristo no batismo? De onde pode vir essa desordem, senão do esquecimento em que se vive as promessas que se fizeram e dos compromissos que se tornaram então, e de ninguém ratificar por si mesmo o contrato de aliança que em seu nome fizeram com Deus, seu padrinho e sua madrinha? Isso é tão verdadeiro que o Concílio de Sens, convocado por ordem de Luís e Clemente, para dar remédio às grandes desordens que dominavam o reino, considerou como principais causas dessa corrupção dos costumes o esquecimento e a ignorância em que se vivia as promessas do batismo, e não achou melhor meio de remediar a tão grande mal que induzir os cristãos a renovar seus votos do santo batismo. O Catecismo do Concílio de Trento, fiel intérprete desse santo concílio, exorta os párocos a adotarem essa mesma prática e a recordarem com frequência aos fiéis que são ligados e consagrados ao nosso Senhor Jesus Cristo, como escravos a seu Redentor e Senhor. Ora, se os concílios, os padres e a própria experiência nos mostram que o melhor meio para dar remédio às desordens dos cristãos é fazê-los lembrar as obrigações do batismo e levá-los a renovar os votos que então fizeram, não é racional fazê-lo atualmente de um modo perfeito, consagrando-se inteiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo por sua mãe? Digo de um modo perfeito, porque para nos consagrarmos a Jesus Cristo, nos servimos do mais perfeito de todos os meios, que é a Santíssima Virgem. Encerramos então esse processo dos 12 primeiros dias com a gratidão a Deus por ter nos mantido até aqui.
Sei que não foi fácil, não é, não será. Até o dia 13 de maio, muita coisa acontecerá. Estarei aqui no grupo lá do WhatsApp e também nos comentários do Instagram e do YouTube à disposição de vocês. Caso vocês queiram perguntar ou até mesmo relatar uma dificuldade que vocês estejam passando, uma dúvida, se eu não souber, nós temos a orientação do pároco forâneo, Padre Jonas, e ele sempre é muito aberto e às vezes até participa da live para esclarecer quando muitas dúvidas surgem. Eu chamo, ele prontamente se dedica a encontrar conosco e a explicar, aquilo que nós precisamos entender. Então, tudo isso é feito com muita seriedade, com muito amor e com muita devoção, para que nós, no dia 13, estejamos abertos, rasgados diante de Deus. Eu estarei colocando a explicação que Dom Antônio coloca, sobre a primeira semana, e também já irei compartilhar com vocês para que vocês possam dar uma lida no ato de consagração. Se vocês ainda não conhecem, para quem está fazendo pela primeira vez, seria muito interessante vocês darem uma lida e entender a grandiosidade deste ato. Ele é longo, ele é denso, ele é muito precioso e ele é importantíssimo para que a gente tome posse do que Deus tem preparado para as nossas almas, tá bom? Nunca foi tão fácil ser santo. Antes desse tratado, muitos santos lá no céu devem estar dizendo: eu queria ter tido essa oportunidade. Com certeza, as almas do purgatório também, porque eu sinto que Deus nos deu uma graça muito grande e tenho a vontade de gritar para os 4 cantos do mundo: façam, façam, façam. É uma graça de Deus e nós precisamos tomar posse dela, tá bom? Então vamos agora rezar as orações que são propostas nesses 12 primeiros dias. As orações propostas para os próximos 6 dias são diferentes. É a ladainha do Espírito Santo, a ladainha de Nossa Senhora e a saudação de Nossa Senhora. Porém, no grupo eu irei fazer somente a saudação. A ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora é uma meta nossa, pós-retiro, tá bom? É porque é muito longa e senão ia ficar muito tempo. E aí a gente precisa, de repente, fazer isso com a gente, tá bom? Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com a vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor, a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robusteceu. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também. E o que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave, sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe,
faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. E vamos então rezar nossa Ave Maria para todos os padres do mundo inteiro, para os seminaristas e para o envio de um santo padre para assumir o lugar de Pedro neste novo período. E que a alma de nosso Papa Francisco esteja amparada pela graça santificante de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. E Camilinha, que Nossa Senhora nos proteja. O dia de hoje foi muito bom e que amanhã estejamos unidos novamente para a primeira semana, que é o conhecimento de nós mesmos.